Olá, gente. Trouxe hoje aqui para vocês um tratado de demonologia, mas não se assustem. É um, é um livro bastante, bastante curto. É apenas é um livro popular, o Dicionário de Satanismo do Dr. Zoroastro. Ele se identificava apenas como Zoroastro. Ele se dizia um cientista, estudioso do ocultismo. Que cientista teria sido ele? Ele era estudioso do ocultismo e resolveu escrever este pequeno, vamos chamar de manual. Foi publicado pela Ediouro, pela coleção Realismo Fantástico da Ediouro, em 83. É um desses livros que quem não está familiarizado com o assunto pode aí facilmente encontrar e ler, né? E que pode servir como uma introdução e como uma rápida pincelada aí, né, na questão. E, e o livro assim não representa assim nenhum perigo, né? As pessoas podem ficar assustadas, um dicionário de satanismo, né? Ficar assustadas, mas é claro que eu não recomendo esse livro para pessoas mais sensíveis e e para pessoas que sejam muito impressionáveis ou medrosas e que acham que vão se contaminar. É melhor que não leiam, né? Não tenham contato com esse tipo de literatura. Mas é apenas um livro de esclarecimentos e de estudos. E eu vou citar aqui um trecho que eu achei bastante pertinente, que ele fala do diabo e o paraíso na terra. Está na página 175, então vou ler aqui. Disse Cristo: o meu reino não é deste mundo. O diabo, para combater o cristianismo, que promete a felicidade eterna só depois da morte, tinha, pois, de recorrer, entre outros ardis, ao de fazer acreditar aos homens que se pode preparar e obter no futuro uma espécie de paraíso na terra, o reino da felicidade terrena. Daí resulta, claro está, que todos os que imaginam e prometem um convívio perfeito e feliz nesta vida, seja embora no futuro remoto, isto é, os utopistas, os visionários, os messiânicos materialistas, os sonhadores de um Éden social, todos os que, em suma, anunciam e sonham no lugar do reino dos céus, um reino humano e terreno, são inspirados, que o saibam ou não, pelo demônio, o qual inventou essas fantasmagorias para que os homens não cuidem no seu verdadeiro destino supraterreno e sejam conduzidos, portanto, a abandonar o cristianismo. Então vocês vejam que essa é uma das artimanhas do diabo, né? Uma das artimanhas que também aqui o Zoroastro ele fala é que o Zoroastro que o diabo ele não é ateu, muito pelo contrário. O diabo ele acredita em Deus, até porque ele teve a oportunidade, né, vejam vocês, ele teve o grande privilégio de ter uma visão beatífica de Deus, né? Ele contemplou a face de Deus. Então ele sabe mais do que ninguém, mais do que qualquer um, que Deus existe realmente. A questão não é do diabo não acreditar em Deus. Ao contrário, o diabo acredita, talvez seja o maior crente que exista. Porque ele sabe mais do que qualquer um de nós que Deus existe. Um outro dado aqui que o Zoroastro ele fala, ele diz que o diabo não é de maneira nenhuma favorável ao ateísmo. Então, se muitos pensam aí que o diabo está fomentando o ateísmo, nada disso. O diabo não é de nenhuma forma favorável ao ateísmo. Então, ele diz aqui na página 141. É provável mesmo que seja inimigo dos ateus. Ele certamente sabe que o seu poder está estreitamente ligado ao do Senhor dos céus. Os homens que não creem em Deus não se propõem ofendê-lo ou desobedecer-lhe, não cometem sacrilégios e, quando são coerentes, não cuidam sequer em blasfemá-lo. O diabo tem sobre eles, portanto, menospreza. Estão destinados ao seu reino, mas sem batalha.
isto é, sem o gosto da luta e da vitória. Poderia dizer-se, entretanto, que Deus é ateu. A fé, com efeito, pressupõe uma relação entre quem crê e o objeto da crença. Mas Deus é aquele que é, e nenhum outro ser existe acima dele. Ele tem o conhecimento de si, mas não já o que nós chamamos fé ou crença. A Deus só porque Deus é permitido ser ateu. Satã, ao invés que é uma criatura, é forçado a crer em Deus, é um teísta. Para combatê-lo, mas precisamente por isso conhece-o e aceita-o. Vejam você, ele seria um teísta então, né? Não propriamente um crente. Ele, claro, o diabo não precisa ser crente porque ele sabe, né? Uma pessoa que se diz crente é uma pessoa que não tem certeza, né? Como todos nós, né? Podemos ter certeza, mas cremos porque acreditamos. No caso do diabo, ele não precisa crer, porque ele sabe, né? A crença apenas pressupõe quando você desconhece algo, né? Então, é aquela pergunta que você faz a uma pessoa, quando a pessoa diz, não, eu acredito em Deus, eu sei que Deus existe, mas você sabe que Deus existe ou crê que Deus existe? Há uma grande diferença, né? De saber que Deus existe ou crer que Deus existe. No caso do diabo, ele sabe que Deus existe, certo? Mas sei que também, fazendo aqui também uma observação, isso também não quer dizer aqui que o ateísmo também não seja um dos instrumentos usados pelo diabo, que é sim, né? Eu ouvi muitos falando aí, né? Inclusive o Roger Murnau, que foi um ex-satanista e que se converteu. Ele disse que o diabo foi um dos que insuflaram, por exemplo, a teoria evolucionista, né? Diz que o Darwin, o diabo revelou isso uma das vezes que apareceu ali para a seita satânica do qual ele tomava parte. Ele teria revelado isso ao grão-mestre satânico ali, o grão-sacerdote satânico. O diabo havia revelado a ele que o diabo teria sido responsável por insuflar, por inspirar Darwin, os evolucionistas e companhia, todos aqueles também que, né, todos aqueles que também foram responsáveis pelo darwinismo e que também depois ajudaram muito a propalá-lo, né? Então, o Murnau, ele diz que o diabo ele teria inspirado, né, muitos desses evolucionistas. Por quê? Porque nenhuma doutrina, vamos chamar de doutrina, né, mais do que teoria científica, é uma teoria e hoje é um cânone, é um dogma, né, científico, o evolucionismo. Aquela noção de que tudo, do Pantarei, né, como tudo evolui, como todos os seres estão evoluindo o tempo todo, tudo é impermanente, nada é permanente, portanto, a criação divina, que seria uma criação definitiva, ela cai por terra, né? Quer dizer, não há uma criação divina. Na verdade, o que há é apenas um surgimento espontâneo dos seres na natureza, e esses seres vão se transformando e vão evoluindo conforme as condições, conforme as mudanças ambientais, etc, etc. E o próprio rearranjo das cadeias genéticas e das moléculas. Então, é o Pantarei, quer dizer, tudo muda o tempo todo. O evolucionismo, ele põe por terra todo o criacionismo, né? Quer dizer, se o criacionismo ele cai por terra, consequentemente, significa que Deus, qual o papel de Deus nisso tudo, né? No máximo aí seria um papel teísta, né? Como os teístas acreditam. No máximo seria um Deus que criou, pode até ter criado o universo, mas abandonou completamente a sua criação e deixou, como se diz, ao Deus dará, né? E tudo, a partir de então, tem se desenvolvido e tem evoluído por conta própria, né? Então, o evolucionismo, como qualquer outra teoria científica, foi a que mais contribuiu para
para fazer com que as pessoas perdessem a fé, para que as pessoas descressem e caíssem nesse ateísmo atual, né? Nesse deserto espiritual que as pessoas se encontram, né? E a própria cosmologia, veja o quanto a cosmologia se inspirou no darwinismo, né? Que é o quanto a cosmologia foi influenciada, né? Você vê que até todos os cosmólogos, grandes astrofísicos, são evolucionistas e não existe hoje nada na ciência que não seja de alguma forma, que não tome de alguma forma o evolucionismo. E você veja que até o Carl Sagan também, na série Cosmos e nas obras dele, sempre se referiu à evolução, à teoria evolucionista biológica, para explicar também a própria evolução do próprio universo. Quer dizer, o universo inteiro hoje é explicado dentro da teoria evolucionista de Darwin, como se tudo tivesse surgido espontaneamente, do nada, e ao longo de bilhões de anos, né, tudo foi se arranjando e tomando a forma que tem, né? É assim como se... É incrível, né, essa concepção. É uma concepção quase mágica, quer dizer, de que a própria matéria tem algum tipo de imanência própria, né, de inteligência própria, que ela própria é capaz de ela mesma se arranjar e se agrupar e formar, e tomar formas e tomar configurações extremamente elaboradas, hipercomplexas, né? E fazer com que tudo que nós vemos, né, inclusive nós mesmos, exista, né? A respeito disso, há uma propositura aí muito simples que já questiona e coloca muito em xeque esta noção. Quer dizer, experimente você pegar aí um papel, deixar em cima da mesa e fazer com que uma criatura qualquer, irracional, né, fique ali tentando escrever uma obra de Shakespeare, né? Muitos vão dizer assim, pelas leis evolutivas, né, se um lápis ficar em cima de uma mesa, algo vai acontecer ali, né? Vai bater um vento, sei lá, certo? Ou vai aparecer um gato, um cachorro, um macaco, algo assim, né? Um pássaro vai pegar o lápis, vai rabiscar no papel, dali vai surgir uma obra de Shakespeare, né? Isso seria mais ou menos isso que os evolucionistas querem dizer. Quer dizer, eles acham que espontaneamente uma obra de Shakespeare vai aparecer sozinho, né? Se a gente for pegar uma obra de Shakespeare, é muito menos complexo do que todo o arranjo que nós vemos ao nosso redor. Todo o fino equilíbrio, toda a configuração da vida que nós vemos ao nosso redor é algo muito menos complexo, infinitamente menos complexo e simples do que uma obra de Shakespeare. São apenas palavras, apenas não, né? É uma obra como várias outras obras de arte aí magníficas que, né? Vamos citar de uma outra forma, então. Talvez a forma como eu disse, talvez não ficou bem claro. Peguemos aí, né, todas as letras do alfabeto, as 23 letras do alfabeto, 24 letras aí do alfabeto, né? Coloquemos num saco e você vai sorteando, vai pegando por acaso essas letras, né? Vai pegando essas letras por acaso e vendo se, pegando essas letras por acaso, uma hora vai aparecer alguma frase, né? Uma frase sequer filosófica, né? Para não dizer aí a própria obra de Shakespeare, ou uma obra de um outro filósofo qualquer, né? Uma obra um livro de Dostoiévski, vamos dizer, de Kafka, um livro aí um livro de um grande escritor, né? Um livro do Albert Camus, certo? Será que surgiria espontaneamente, uma obra surgiria espontaneamente, apenas a pessoa ali pegando as letras? Alguém vai dizer, bom, se alguém ficar ali durante milhões ou bilhões de anos, uma hora vai surgir, né? Será mesmo? Então, seria isso mais ou menos a concepção aí
evolucionista e dessa espontaneidade naturalista que também domina hoje toda a ciência, e que ai daquele que não seguir estas verdades absolutas que estão sendo impostas, né? Então é isso, gente. Fica essa minha recomendação, esta pequena obra aqui do Zoroastro, que ele fala também das marcas do diabo, ele fala aqui das denominações dos nomes de todos os demônios, certo? De todos os nomes do demônio aqui. É muito interessante o livro e vocês vão ver as semelhanças que tem tudo isso. É por isso que eu recomendo aos ufólogos, mas eles não leem isso aqui, né? Acho que eles não vão ler também, mesmo que eu recomendando aqui. Então, por isso é que os ufólogos deveriam ler esse tipo de livro. Isso aqui seria um bom livro para quem nunca leu nada começar, né? E, por exemplo, aqui, olha que interessante. Ele faz aqui a denominação de alguns deuses da antiguidade, babilônicos, né? Então ele fala aqui de Astaroto, grão-duque poderoso na região oeste do inferno. Sua esposa é Astarte, a deusa fenícia da lua. Ele tem a face de anjo feio, cavalga num dragão e segura na sua mão esquerda uma víbora. Como tesoureiro do inferno, ele controla grandes poderes. O Eros declarou que ele conhece tanto o passado como o futuro. Supõe-se que ele seja um dos 7 príncipes do inferno que visitou Fausto. É gozado, né? Você vê que muitos seres extraterrestres aí que abduzem, que contatam as pessoas, muitos deles demonstram conhecer muito do passado e do futuro, não? Gozado. Astaroth era originalmente grande deusa de Canaã, equivalente a Ishtar da Babilônia. Como deusa da fertilidade, ela era adorada com ritos lascivos. Ela tornou-se um demônio macho pelo sopro do mal. Aí ele fala de Astarte, deusa da cobiça e da sexualidade, também conhecida como Astorat no círculo satânico. O sangue de criança era sacrificado, misturado com o vinho de um cálice oferecido a ela. Estou falando aqui de Astaroth e Astarte porque a raiz do nome desses nomes é a raiz do nome Ashtar, né? Ashtar, é isso mesmo, do Ashtar Sheran. E eu me pergunto se esses seres aí que se passam por seres de luz, anjos benfazejos, seres mestres ascensionados, comandantes do espaço, né? Causado que o nome deles tem a mesma raiz dessas deidades demoníacas da antiguidade. Pergunto se não são apenas atualizações, personificações desses deuses, ou se não seriam esses próprios deuses demoníacos que estariam se passando por comandantes do espaço, por ETs, né? E assim até por deboche, eles usam esses nomes, né? E eu uso esses nomes como se a maioria de nós não fosse identificá-los. Bom, alguns de nós ainda temos uma certa inteligência e consegue fazer essas correlações. Agora, infelizmente, a maioria nem sequer isso consegue e aceita Ashtar Sheran, esses tipos, como os novos deuses salvadores, os colocam no lugar de Jesus Cristo e estão aí enganando milhões e milhões. Vocês sabem a força que tem essas seitas, né? E a quantidade de gente que eu conheci que tinha até pôster de Ashtar Sheran na sala, né? Acendia até vela para Ashtar Sheran. Assim, conheci gente que não acaba mais. Então é isso, gente. Fica a minha recomendação aqui ao Dicionário de Satanismo, Deidades Afro-Brasileiras e Demonologia do Zoroastro. É isso aí, gente. Até a próxima.